casos já quando eu atuava no programa de saúde básica da família, quando o paciente praticamente tinha uma lesão tumoral, tinha um linfonodo aumentado, assim, parecia que a criatura tinha duas cabeças, e ele procurou o serviço de saúde tardiamente, e a gente perguntou, mas nunca lhe incomodou? Quantos anos você tem isso aí? Não, eu tenho há 3 anos, 4 anos, sei lá quantos. Por que você veio agora? Não, porque sangrou. Sangrei pela boca e tal, não sei o que, e vim procurar. Ou seja, questão estética às vezes, questão funcional, muitas vezes não chama a atenção do paciente, mas no momento que ele sangra, ele não deixa de procurar o serviço de saúde. Então, é uma ocorrência que pode acontecer com qualquer um de nós, principalmente aqueles universitários de medicina, né, que muitas vezes, tirando aqueles que são evangélicos, né, às vezes durante essas festividades, né, costumam ingerir um pouco mais de bebida alcoólica do que o normal, então aquelas ânsias de vômito no dia seguinte, naquele mal-estar, pode acometer dessa síndrome. Então, inicialmente essa síndrome foi relatada, né, foi descrita para pacientes alcoólatras e no dia seguinte ou durante a ingesta alcoólica elevada apresentava ânsia de vômitos e após alguns episódios, após o primeiro episódio, ele passava a ter um sangramento. Isso se devia justamente pelo aumento da pressão do estômago e o não relaxamento associado ao reflexo do vômito do esfíncter esofágico inferior. Então, esse aumento dessa pressão no estômago, ele fazia essa pressão sobre o esfíncter esofagiano e aí rasgava, literalmente, a superfície da mucosa, gerando essas lacerações longitudinais. Então, por definição, é uma condição patológica que consiste em lacerações longitudinais da mucosa esofagiana distal e do esôfago proximal, consequente a vômitos, ânsia e soluços. Isso aí vocês vão ver na maioria da literatura. Só que, além dos pacientes alcoólatras, hoje em dia se associa também a todo tipo de vômitos, ânsias e soluços. Inclusive, por exemplo, nessa mulher aí da hiperemese gravídica, né? As mulheres que têm certa sensibilidade aos hormônios no início da gestação, é bem comum no primeiro trimestre de gestação você ter aquela manifestação da hiperemese. E ocasionalmente, algumas vezes, pode vir associado aí ao sangramento após os primeiros episódios. Eu acho que eu falei para vocês aqui, me recordo se não falei, a diferença entre vômitos habituais e os vômitos em jato, né? A gente discutiu isso na aula passada. Também é uma coisa que às vezes você termina a faculdade e ninguém explica isso. Ocasionalmente vocês passam batido. Então está aí a definição, mas futuramente também foi relatado, né, e se abrangeu esse conceito da laceração de Mahler-Weitz justamente a casos atípicos, tá? Que é o nosso caso, que vocês justificaram pelo alcoolismo, pelos vômitos, pela tosse, mas não pela causa básica que seria o trauma. Então, se você tem uma ação contundente sobre a região epigástrica, o aumento súbito da pressão do estômago, você também pode ter lacerações de Mahler-Weitz. Ou seja, está descrito como vômito, ânsia e soluços, com aumento súbito da pressão sem relaxamento, mas também como traumas contusos, contundentes, na região epigástrica, sem pacientes geralmente que estão com o estômago cheio após a alimentação. Então pode também haver esse aumento súbito com as lacerações de Mahler-Weitz. Como a gente falou, inicialmente descrito pacientes alcoólatras, mas pode ocorrer em qualquer paciente com vômitos vigorosos. Sua casuística não é tão baixa, não é tão ocasional assim, responsável por cerca de 5% dos episódios de hemorragia digestiva alta. A apresentação das lesões é desta forma: você tem essas lacerações, ou seja, essas rasgaduras aqui na superfície mucosa, geralmente nessa região do esôfago distal, mas podendo também atingir a região aqui do estômago proximal. O diagnóstico não necessariamente precisa de exame complementar. Se você tem um paciente que está com vômitos e tem uma dessas epidemiologias aí,
a gente pode ter o diagnóstico clínico. Tá? Agora, lembrando que geralmente esse sangramento não é um sangramento cultuoso, não é um sangramento de grande monta, como a gente tem nas hemorragias por... Ninguém colocou, né, varize esofagiana, né? Eu acho que não. Então, um sangramento em grandes volumes nas varizes esofagianas associado à cirrose hepática, à hipertensão porta, a gente tem um volume geralmente bem superior, quando você tem, inclusive, quadro de risco de morte por choque hipovolêmico, né? O paciente vai desenvolver aquele quadro típico de choque com aumento da frequência cardíaca, palpitações, hipotensão, palidez, sudorese, que não é o nosso caso aí da Mahler-Weiss. Então, pode ser estabelecido clinicamente pacientes que apresentaram hematemesis ocorrendo após um ou mais episódios de vômito não sanguinolento. Então, ele tem que ser precedido do primeiro evento, onde vai haver a laceração, e aí os eventos seguintes a gente vai ter essa eliminação de sangue. Como um quadro sintomatológico, o sangramento e a dor na região do abdômen superior. Em pacientes clinicamente estáveis e com sangramento mínimo, não existe a urgência na realização dos exames. Mas, os pacientes com sangramento mais significativo, pode ser que seja necessário a endoscopia digestiva alta, onde ela vai ser tanto diagnóstica, ela vai revelar essas lacerações longitudinais no esôfago distal, como também, se necessário, dependendo da intensidade do sangramento, ela vai ser terapêutica. Ilustração da endoscopia. Nesse caso aqui, a gente tem essas lacerações longitudinais que vocês veem aqui, tá? Com essa rasgadura, né? Essa fenda formada na mucosa. E nesse caso aqui, a gente tem outro achado. Quem classificaria esses achados aqui puntiformes nessa mucosa? Como é que vocês chamariam isso? Seria uma esofagite erosiva aguda, né? Então, essas manchas aqui avermelhadas puntiformes são pequenas áreas de erosão, geralmente agudas, que também podem minar sangue. E qual a diferença dessas esofagites para uma úlcera, professor? O quadro de úlcera, quando a gente fala em úlcera, a gente primeiro já tem uma coisa mais crônica, segundo, a gente tem uma lesão mais profunda que, além de cometer a superfície mucosa, geralmente se estende até submucosa muscular. Os quadros de úlceras crônicas, inclusive, podem sofrer perfuração para o outro, a serose do órgão, né? Nesse caso, não o esôfago não tem serose, mas no caso de úlceras gástricas ou intestinais, pode ter a perfuração ou fistulização, né? Por exemplo, no intestino, onde você tem doenças inflamatórias, a doença de Crohn ela pode fistulizar para outra alça ou para outro órgão, como bexiga, útero e outras áreas lá do intestino. Então a úlcera seria uma lesão mais profunda do que uma laceração ou uma erosão, tá? Também mais crônica. Não é uma lesão aguda como essa daqui que a gente tem. Então aqui num quadro mais tardio, digamos assim, com resolução espontânea, você identifica aqui essas lacerações que inclusive podem passar da região do esfíncter esofagiano, se estendendo até a porção proximal do estômago. Aqui a gente vê aqui um coágulo grande, né, sobre a superfície, e aquelas regiões onde a gente podia ter uma esofagite aguda, hemorrágica, a gente tem aqui áreas dispersas de avermelhada, né, de hiperemia, provavelmente aqui já a hematina, né, hemosiderina sendo absorvida. A maior parte desses sangramentos tem resolução espontânea. Então a pessoa fazer alguma coisa, endoscopia, cauterização, parou sozinho. Foi encaminhada ou permaneceu no serviço onde estava? Porto Velho, né? Chegou a fazer endoscopia? Sangrou muito? 10 o quê? É porque, professor, eu só lembro que vinha aquele reflexo na tosse, quanto mais tossia, mais sangue. Não era tuberculose, não.
Então, né, eu tive tuberculose também. Nossa Também? senhora. Bichada, viu? Esse povo de Maitá é. Mas não foi na mesma época não, né? Foi na tuberculose, foi em 2019. Começo a bicha bichada. Tuberculose foi depois do acidente, professor. Então a maior parte desses sangramentos tem resolução espontânea, ou seja, não necessita de tratamento obrigatoriamente, tá? 10% dos pacientes podem apresentar sangramento grave sendo necessário intervenção. Apenas uma minoria pode, apenas uma minoria pode ter necessária a intervenção para conter o sangramento. Aí, casos mais raros, onde você tem um sangramento mais representativo, pode ser que seja necessária a transfusão sanguínea ou a intervenção com hemostasia endoscópica, né? Com colocação de um clipe, de uma ligadura elástica, ou injeção de etanol ou adrenalina. E etanol só pensa no combustível. Etanol é álcool mesmo. Esse é um fator irritativo, é um vasoconstrictor. Você faz uma injeção local para poder você promover a constrição e a irritação do vaso. Não, nesse caso não é na superfície mucosa, é mais na área inferior para você poder fazer a contração do vaso. A adrenalina tem um problema, que muitas vezes ela pode ter um efeito rebote, né? No momento ele contrai o vaso, mas no segundo tempo ela pode aumentar a pressão e fazer com que esse sangramento piore. Entendeu? Tem os clipes metálicos e tem principalmente a chamada ligadura elástica, onde o endoscópio vai chegar no vaso que está sangrando, pinçar ele e soltar uma ligazinha, como se fosse essa ligazinha mesmo, só que bem menor. Entendeu? Para fazer a contenção do sangramento. E a cauterização é com calor mesmo, né? Você queima aquele vasozinho como a gente faz com bisturi elétrico, né? Então aqui uma injeção empírica de etanol na região para poder conter o sangramento. E a gente tem descrito também a lesão de bola ref, onde seria, no caso, digamos assim, uma pressão maior sobre o esôfago, geralmente associado a uma área de fragilização. Então, se você tem uma esofagite crônica, onde você tem uma mucosa já friável, ou até uma neoplasia, onde você tem uma friabilidade, uma fragilidade daquela superfície lá mucosa, ou então uma energia de alto poder vulnerante, a gente pode ter uma rasgadura total da parede desse epitélio, desse órgão. Então, nesse caso, você tem a possibilidade de levar alimento ou desse bolo alimentar para o mediastino. Então, seria uma lesão mais grave. E aí, professor, o que é que faz quando... Nesse caso, tem que consertar, tem intervenção imediata, né? Vai fazer a toracotomia, ou, se for o caso, se tiver disponibilidade, fazer uma cirurgia endoscópica para você poder fazer uma rafia daquela região, né? Professor, quando tem uma maior pressão sobre o esôfago associada a a fragilidade da parede. Ou seja, você tem uma lesão, por exemplo, lá friável, uma esofagite crônica, né, uma agressão crônica naquela região, ou até mesmo uma neoplasia. Ou, na pior das hipóteses, uma malformação, né? Você tem uma fragilidade da parede. Aí você vai ter uma rasgadura. Oi. Então, no caso, essa lesão é a rasgadura ou foi do mediastino? Acho que está vazamento. No caso, a lesão é quando você tem a ruptura da parede do esôfago. A consequência dela vai ser uma mediastinite, né? Mas porque você vai ter secreção e vai ter bolo alimentar que vai para a região do mediastino. O que está retratado aí seria extravasamento? Aqui justamente é uma radiografia contrastada, onde você tem a liberação, a perda do contraste aqui para a região do mediastino. Entendi. E endoscópio. O alimento vai para
vai para essa região mediastina e vai ter que ser consertado. Né? E como é que o paciente se apresenta, professor? Dor intensa, lacerante, né? Hemodinamicamente instável. Dependendo, se ele tiver um sangramento associado, dependendo dos vasos que ele possa ter lesionado ali, ele vai ter sangramento. É urgência. É uma urgência. E aqui a gente tem um esôfago que praticamente está normal no resto da superfície, com essa fenda escura aqui, que é a rasgadura da parede esofagiana. Aqui parece ter até uma parte do bolo alimentar aqui associada. Então, se você não tiver os cuidados necessários, você vai ter perda de alimento aí para a região do mediastino, podendo gerar consequências mais graves, né? Mediastinites e até mesmo sepse. Onde é que a gente parou na última aula? Para a gente prosseguir. Parou em varizes Eu esofagianas. estava na apresentação antiga ou na apresentação nova? Na antiga, vamos para ela. Antiga. N2? Prova respondida? Tem prova aqui, mas tá tudo novo, né? Não tem nada dentro. Pegar as antigas. Estava aqui, foi varizes? Foi. Então começa com varizes. Varizes esofagianas é um assunto que vocês vão ver em dois tempos. Vão ver aqui e vão ver também quando a gente falar em fígado, principalmente em cirrose hepática e extossomose hepática. Por quê? Porque ela tem uma relação com a hipertensão porta. E a hipertensão porta, na maior parte das vezes, é uma consequência da cirrose hepática, que é consequência do alcoolismo crônico. Né? O que é que o alcoolismo crônico faz? Ele faz um estímulo de células inflamatórias nos sinusoides hepáticos, estimula a produção estimula os fibroblastos a produzir fibrose. Então ele perde a arquitetura sinar habitual, onde você tem o espaço porta com 3 vasos e a veia centrolobular, e entre eles esses sinusoides que passam ali duas camadas de hepatócitos, formando praticamente um filtro desse sangue que vem aí do sistema porta e do trato digestivo. Se você passar um traço ali nessa circulação, você não vai ter o afluxo sanguíneo que vem da veia porta, que iria passar pelo fígado e desembocar na veia cava inferior. Então existe um aumento da pressão do sistema porta, e esse sangue ele vai ter que procurar alguma outra via alternativa para chegar na grande circulação. Quais são as duas principais vias alternativas? Os plexos principais que esse sangue vai achar para poder chegar na circulação, na grande circulação, principalmente. Justamente, o plexo hemorroidário e as anastomoses dos vasos gástricos associados aos vasos esofagianos. Na superfície gástrica tem poucas repercussões, porque esses vasos geralmente estão na superfície mais externa do estômago, enquanto que no esôfago eles ficam ali abaixo da mucosa. Em condições normais eles são imperceptíveis, você não vai perceber esses vasos, mas em condições patológicas eles vão sofrer dilatação, de forma que em um grau mais acentuado eles vão ficar tortuosos e se projetarem para dentro da luz esofagiana, de forma que cada vez mais essa mucosa vai se tornando fragilizada e esses vasos vão se tornando mais superficializados e o calibre aumentando. Vai chegar até o momento que, em um determinado efeito agressor sobre essa mucosa, vai haver a ruptura dessas varizes. Como o calibre dessas varizes são bem representativos, digamos assim, então você vai ter um sangramento muito grande, acentuado, de forma que essa casuística, que inclusive está desatualizada, a literatura nova traz 30% ou mais de mortes, tá?
ligados ao primeiro episódio, porque provavelmente tem diminuído, tá, lá no livro. Por quê? Porque nas normas atualizações você tem uma melhoria dos meios diagnósticos, prevenção e tratamento dessas varizes sangrantes. Então, se você tem um melhor diagnóstico, mais fácil diagnóstico e meio de tratar, logo que você tem um reconhecimento dessas hemorragias, você tem maior possibilidade de evitar a morte no primeiro episódio. Sendo que a maior parte desses pacientes continuam com a patologia básica, continua com a fibrose hepática consequente à cirrose ou à distossomose. Então eles voltam a sangrar nos anos subsequentes. E o risco é progressivo. Quanto mais ele sangra, quanto mais vezes ele sangra, maiores vão aumentando as chances de mortalidade. Então, como definição, né, dilatação patológica das veias esofagianas devido à hipertensão porta. Existe uma patologia que a gente vai discutir quando chegar nas hemorragias digestivas, nas doenças hepáticas, chamada síndrome de Budd-Chiari. Algum de vocês já ouviu falar? Não. Eu tive a oportunidade de, durante o internato, né, durante o sexto ano, que antes era só o sexto ano, né, agora é o quinto sexto ano, na minha época era só o sexto ano. Tive a oportunidade de ver 2 casos no internato. Uma paciente jovem, que era totalmente dentro da epidemiologia, paciente de 20 e poucos anos, e outra o uso de contraceptivo oral, onde tinha uma tendência muito alta à hipercoagulabilidade, né? Você sabe que pacientes jovens em uso de longa data de contraceptivo oral tem uma possibilidade maior de trombose venosa. Então, nesse caso, ela fez uma síndrome Budd-Chiari, e de outro, de uma criancinha, poucos anos de vida, que também tinha esse desenvolvimento de uma síndrome Budd-Chiari. A síndrome Budd-Chiari é definida como a trombose das veias suprahepáticas, ou seja, aquela região onde tem a confluência das veias hepáticas que vão desembocar na veia cava inferior, existe uma trombose nessa região. Não sei como é que está o tratamento hoje. Hoje a gente tem aqueles tecnoplasmas, aqueles agregantes plaquetários que usam no infarto, que são extremamente eficazes, né? Eles são responsáveis por dissolver trombos em poucas horas, né? Dando uma sobrevida muito boa, principalmente no paciente com infarto miocárdio. Mas na sua época, como era? Transplante hepático. Sério? Transplante hepático. Os pacientes eram candidatos a transplante hepático, porque não tinha formas mais eficazes de desobstruir. Então, tanto essa paciente quanto esse bebezinho, essa criancinha, entraram na fila de transplante hepático. Como a gente rodava no internato, eu não consegui ver a continuidade desses casos. Mas todos os dois, na época, eram transplante hepático. Teve até uma colega da minha esposa, que na época que a gente se casou, sei lá, uns 15 anos atrás, um pouco antes ela tinha tido uma colega de faculdade que estava numa viagem nos Estados Unidos e fez uma síndrome Budd-Chiari. Lá a cultura do transplante ela é bem mais acessível, né? Então a doação de ovos é bem mais presente, desmistificada do que aqui no Brasil, né? Que o povo tem medo de tirar os ovos ainda durante a vida. Então ela conseguiu fazer o transplante hepático durante o tempo que ela estava lá. E aí ela teve uma melhora na sobrevida, mas ela desenvolveu o síndrome Budd-Chiari lá. Então a gente também vai falar mais quando a gente falar de fígado, tá? Mas seria também uma das causas que você pode ter aguda de ascite e com desenvolvimento de hipertensão porta. Então a gente bota um destaque aqui, eu até gostava de fazer um desenho ali no quadro, botava assim o sistema porta, botava lá o fígado, e botava a veia cava inferior, e a gente botava um X assim no fígado, demonstrando que existe uma obstrução a esse fluxo sanguíneo. E aí ele vai procurar vias alternativas. Do sistema do trato hemorroidário, essa dilatação do trato hemorroidário, muitas vezes não tem as consequências, digamos assim, mais graves como a gente tem na dilatação das veias esofagianas. E às vezes, primeira manifestação de uma doença hepática avançada, como a cirrose,
é o aparecimento de botões hemorroidários, né, hemorroidas num paciente previamente são. O sangramento geralmente não é importante nesse plexo hemorroidário, como a gente tem no sangramento por varizes esofágianas. Oi. Você falou que tem para aquele sangue se chegar, né? Que ele não vai... Sim, são duas aí vias. Aí eu trato o plexo hemorroidário e esse plexo esofágico. Plexo hemorroidário o quê? E o plexo esofágico, que gera as varizes esofágianas. Existe essa classificação que eu coloquei há muito tempo atrás e não tem significado. Eu botei mais a minha curiosidade. Vou falar sobre ela aqui não. Vou falar só sobre principalmente quando a gente fala na forma. Só para vocês terem ilustração. Então, lembrando daquela aula anterior, vocês viram como é a mucosa normal, ela toda rosa, brilhosa, lisa. Aqui a gente tem a presença já dessas estruturas retas, arroxeadas, que é justamente a projeção do vaso dilatado para a superfície mucosa. Aqui a gente já tem uma pouco tortuosa, né? Está aparecendo um grau de tortuosidade. Então, dependendo do calibre, do tempo de evolução dessas varizes, elas vão adquirir um grau maior de tortuosidade. Então, as retas, tortuosas e muito tortuosas. Então, aqui a gente tem até os pontos hemorrágicos na superfície. Então, imagine a pressão que esses vasos estão sofrendo. E principalmente o que geraria, né, a consequência drástica da ruptura de um vaso desse, um calibre acentuado como esse, ou seja, uma hemorragia realmente significativa. E o que é que o endoscopista vai fazer lá? No caso de um sangramento desse, vai pinçar ali a hora de sangramento, vai soltar uma ligazinha, e no material novo de vocês já tem lá demonstrado essa técnica. Localização também. Câncer de esôfago. Essa incidência aqui também está defasada. De acordo com a nova edição, praticamente hoje em dia a gente tem uma equivalência entre carcinoma epidermóide, ou seja, carcinoma de células escamosas, e o adenocarcinoma esofagiano consequente ao esôfago tipo Barrett. Principais fatores predisponentes: pacientes em uso crônico de álcool, pacientes tabagistas, pacientes portadores de acalásia, ou seja, aqueles pacientes que têm a irritação crônica dessa mucosa, o alcoolismo, tanto pelo efeito direto do álcool sobre a mucosa, como também pela questão do relaxamento do esfíncter esofágico inferior, com a doença do refluxo gástrico esofágico associada à esofagite crônica, tabagismo, por todos os princípios do tabagismo, você vai ter que tabagismo só não tem relação, salvo engano, com câncer de bexiga e tem um efeito protetor sobre uma das duas doenças inflamatórias intestinais, não sei se é retocolite ou é doença de Crohn, mais adiante a gente vai ver. A acalásia, pelo princípio da irritação mecânica, né? A presença do acúmulo de alimento na porção distal do esôfago, o esôfago de Barrett, consequente à inflamação crônica, doença do refluxo gastroesofágico, esofagite e metaplasia do tipo Barrett. Lembrando que nem todo esofagite, doença do refluxo gastroesofágico, vai evoluir para esôfago de Barrett e nem todo esôfago de Barrett vai evoluir para câncer. Mas lembrando que a metaplasia do tipo Barrett, principalmente aquelas com displasia de alto grau, já são vistas como lesões pré-neoplásicas. Isso. Pacientes que fazem uso de benzodiazepínicos pode ser considerado, professor? O benzodiazepínico é risco para esofagite. Esofagite. Porque os benzodiazepínicos eles promovem o relaxamento do esfíncter esofagiano inferior, então eles têm risco para a doença do refluxo gastroesofágico, esofagite, e aí, de forma indireta, ele entra na cadeia de fatores predisponentes. Mas não é, tá. Né? Mas assim, diretamente não.
Os agentes infecciosos, papiloma vírus humano, principalmente para carcinomas esofagianos da porção proximal, tá? Terço proximal, ou seja, aqueles que têm mais acessibilidade a esse tipo de infecção, e o histórico pessoal de câncer, seja de qualquer região, o histórico familiar de câncer esofagiano, entra como fator predisponente. Tá? Sintomas, geralmente o início são sem nenhuma sintomatologia. Tá? Uma das primeiras manifestações pode ser a chamada disfagia progressiva. O que é que acontece? O paciente, de forma involuntária, começa a sentir dificuldade para deglutir, para ingerir, né, os alimentos sólidos, e ele começa a involuntariamente preferir alimentos mais fáceis de deglutir, os alimentos pastosos. Depois, no segundo tempo, com a dificuldade da deglução já dos alimentos pastosos, ele vai preferir se alimentar de alimentos líquidos, e no terceiro tempo, ou tempo mais tardio, até os alimentos líquidos vão existir dificuldade de deglução. Com sintomas gerais, na maior parte dos cânceres e principalmente dos cânceres que tem do sistema gastrointestinal, perda de peso, dor e desconforto retroesternal, ou seja, sensação de entalo, sensação de dificuldade da passagem dos alimentos. Aqui a gente faz uma ilustração de como boa parte dessas lesões elas são diagnosticadas, geralmente por produzir poucos sintomas inicialmente, ou muitas vezes o paciente negligenciar a sua história progressiva ou crônica de disfagia, de azia, de queimação retroesternal, muitas vezes posterga ou não tem acesso, né, como a gente no Brasil tem muito baixo nível socioeconômico, não tem acesso aos serviços de saúde de forma adequada. As lesões, em parte, boa parte delas, já são diagnosticadas quando a gente tem uma fase avançada, ou seja, a chamada lesão circunferencial ou lesão em anel de coordenada, que é aquela lesão que ela abre muitas vezes quadro de obstrução. Diferente das lesões, principalmente as lesões intestinais, que geralmente, quando o paciente não tem acesso, ele realmente faz uma obstrução intestinal e aí necessariamente vai precisar de intervenção cirúrgica. O câncer esofagiano, ele precede de alguns sintomas, alguns sinais importantes, principalmente o sangramento digestivo, por via alta, e a sensação de desconforto de entalo. Então, o paciente dificilmente abre ou vai ter entrado no serviço de atendimento com obstrução total da luta do esôfago. Tá? Mas, quando as lesões são diagnosticadas dessa forma, ou seja, circunferencial, abrangendo toda a circunferência desse órgão, mas na maior parte das vezes já atingiu a superfície externa do órgão, com comprometimento de outros órgãos e também com comprometimento de linfonodos regionais, dando a esse paciente um prognóstico muito sombrio, com sobrevida, salvo engano, de 25% em 5 anos. Mesmo os pacientes com diagnóstico um pouco mais precoce, eles também têm uma sobrevida bem ruim, eu acho que chegando a 60%, salvo engano, em 5 anos. O prognóstico melhora muito quando você tem um histórico de lesão ou de esôfago de Barrett, diagnosticado anteriormente, e aí você faz um tratamento preventivo, né, com as medidas de controle, ou quando você tem a displasia acentuada, né, a displasia grave, na metaplasia tipo Barrett, que aí você faz o tratamento com a mucosectomia ou com agora a radiofrequência também, que está citada lá nessa nona edição. Nos esôfagos de Barrett, onde você tem ou não tem displasia ou tem displasia de baixo grau, a maior parte das vezes o tratamento, o que se faz para esse paciente é o acompanhamento anual com endoscopia para
avaliar, né, biopsiar e avaliar a progressão dessa lesão. Então, se você tem barreira com displasia, sem displasia ou com displasia de baixo grau, vai fazer endoscopia e acompanhar a evolução dessas lesões. Se você tem displasia de alto grau, já considerar como alto risco para a evolução de adenocarcinoma de esôfago e aí fazer as medidas necessárias para extirpar, né, para retirar essa área onde você tem esses achados pré-malignos. A lesão circunferencial, isso, lesão circunferencial também chamada de lesão em anel de guardanapo. Acho que eu já falei esse conceito para vocês, né? Com prognóstico obscuro. Prognóstico sombrio, prognóstico reservado. Anel de guardanapo, você sabe por quê, né? Aquelas áreas onde você tem uma festa, né? Mais convida um pessoal mais diferenciado, aí você muitas vezes usa o guardanapo de pano, né? E aí tem aquelas. Antes era de prata, né? Hoje em dia é de ferro banhado aí com dourado, prateado lá. E aí é justamente aquele anel que abriga esses guardanapos. Por isso que tem o nome lesão em anel do guardanapo. Pega toda a circunferência. Sem displasia ou displasia de baixo grau, acompanhamento, é recomendação. Apesar de alguns autores falarem a favor de você poder fazer a monocasectomia com lesão de baixo grau, a maior parte fala em acompanhamento anual da progressão dessas lesões. A de alto grau você não vai esperar, você recomenda se você intervir. Aí ele fala em cirurgia de alta frequência, fala em mucosectomia, onde você vai tirar essa superfície de revestimento arterial, entre outros. Aqui a gente tem uma imagem, né, um desenho de uma lesão úlcero-infiltrativa. Então a maior parte dessas lesões se manifestam dessa forma. Você tem bordas irregulares, elevadas, margens elevadas e o fundo necrohemorrágico, né, o centro necrohemorrágico, onde você pode fazer um exame de imagem para você dar como é que chama? A dimensão da extensão dessa lesão. Por exemplo, se você fizer uma endoscopia aqui, você não vai fazer evoluir esse endoscópio sob pena de você lesionar essa área e gerar um sangramento. A partir do momento que você vê que você não consegue transpor, você pode usar do método simples, né? Se você não tiver disponível tomografia, ressonância ou outros exames de imagem mais sofisticado, uma radiografia contrastada para você ver até onde essa lesão se estende. Obviamente, na ocasião da endoscopia, vai se fazer biópsias, né, principalmente dessa região da borda da lesão. Se eu fizer biópsia aqui no meio, eu só vou biopsiar material fibrino leucocitário, não vou ter diagnóstico. Então, as manifestações das lesões em processos iniciais geralmente aparece aqui como uma área branco, acinzentada, elevada, nodular. Quando em situações mais avançadas, que eu vou voltar daquele, tá? A gente tem a apresentação das lesões úlcero-infiltrativas. Então, essa aqui é uma peça cirúrgica, né, que pode ser até pós-mortem, ou peça cirúrgica de um paciente com lesão esofágica no esôfago distal. E aí você identifica aqui a região da transição esôfago-gástrica, daqui para baixo gástrico, daqui para cima esôfago. E você observa que essa lesão só não é circunferencial porque ainda tem uma lingueta aqui de mucosa preservada, né? Essa região aqui se comunica com essa e você observa essa área necrohemorrágica, né? O sangue, ele reage aqui com a absorção de formalina, fica dessa forma castanhada. A parede mostra essa área branca assim, né, provavelmente aqui friável, quando a parede filtrar até a região externa do órgão. Aqui em cima a gente tem as abstrações, né, que a gente identifica na mucosa
relaxada do esôfago. As neoplasias benignas do esôfago geralmente são representadas por neoplasias da mesênquima, né? Neoplasias mesenquimais. Lipomas, leumiomas, hemangiomas, linfangiomas, fibromas, entre outros. Tá? Isso aí é a glote? Aqui é a parte proximal aqui do esôfago. Tá? Isso aqui é uma peça, provavelmente é peça necroscópica, né? E aqui a gente encontra um lipoma na região proximal, e aí você pode inclusive ter sintomatologia pela compressão externa aí do órgão, né? Faz biópsia quando está inicial também, professor? Biópsia da lesão? Sim. O ideal é que a maioria dessas lesões seja diagnosticada de forma precoce, né? Para evitar justamente esses quadros de evolução. Tá? Então a maioria das biópsias, nos primeiros sintomas, quando a realização da endoscopia já faz a retirada da lesão para você saber se já trata de uma lesão invasiva, né, um carcinoma propriamente dito, ou se trata de algum tipo de lesão pré-maligna, né, uma lesão que possa anteceder a transformação maligna da lesão. Leumiomas, lipomas, linfangioma, né? Hemangiomas, fibromas, neurofibromas, todas essas lesões aí podem estar presentes. Aqui o que é que a gente tem? Aqui certeza que é uma peça de necrópsia, né? Porque tem aqui o pulmão do cara, aqui a traqueia. Então aqui você tem o que seria a luz do esôfago. E aqui a gente tem uma lesão que é extremamente infiltrativa. Essas áreas, todas essas áreas brancacentes, aqui parecendo até linfonodos comprometidos. E aqui essas áreas brancas, né? É a reação chamada reação desmoplásica tumoral. Essas neoplásicas secretam substâncias que vão gerar fibrose nessa região. Então, é uma lesão avançada, inoperável, né? Porque está infiltrando outras estruturas e órgãos vitais, e nesse caso provavelmente aqui de um diagnóstico pós-mortem, né? No caso de SVO. Histologicamente você tem um revestimento aqui escamoso, e em um determinado momento você começa a ter disqueratose. Você veja essas células parecendo ser queratinizada, né, com um citoplasma mais eosinofílico. Você vê displasia, perda da polarização e da arquitetura habitual do epitélio de revestimento, inclusive a presença de queratinização onde não era para ocorrer. Então aqui você tem uma total desorganização, formando aqui essa lesão neoplásica maligna, o carcinoma de células escamosas. Característica de chamado carcinoma espino-celular, tem esse nome no caso de analogia com carrapicho espinho, porque no preparo histológico a gente tem esses dermossomos, né, entre as células escamosas, e ficam aqui parecendo como se tivesse os espinhos ligando as células. Aqui tem uma mitose, e você vê um pleomorfismo, você vê esses arranjos epitelioides, mas alguns com esses núcleos irregulares hipertromáticos, enquanto outras células já parecem mais com o aspecto da célula habitual. Mas isso aqui seria um carcinoma de células escamosas, dependendo do grau de queratinização, ele vai ser bem diferenciado, moderadamente diferenciado. O nível de células invasivas, né, no estroma, e aqui um carcinoma de células escamosas pode ser considerado como pouco diferenciado. Se eu pegar essas células aqui ampliadas, vocês vão ver mais adiante, quando a gente fala em patologia gástrica, que a gente fala de linfoma, vocês vão ver que é uma célula isolada dessas aqui, elas praticamente não têm diferença de um linfócito atípico, um linfócito neoplásico, das células de um linfoma. Então, aqui tem característica de uma lesão pouco diferenciada. Em outras áreas você pode caracterizar como um carcinoma de células escamosas.
Mas nessa área aqui seria o carcinoma de células escamosas pouco diferenciadas, porque aqui você ainda tem a formação epitelioide, mas se eu tivesse uma ampliação só dessa área, seria uma lesão indiferenciada. Aqui, seguindo a linha de raciocínio, o outro tipo de neoplasia maligna prevalente aí no esôfago seria o adenocarcinoma. Então aqui você tem uma organização, uma arquitetura acinar, né? Você vê as células secretoras de músculo aqui não bem evidenciadas, porque são lesões malignas, ou seja, células mutadas, mas você vê que tem uma luz aqui no meio, estão caindo restos celulares e também quantidade de secreção. Aqui esse bolso acinar está mais presente, mas você vê que é uma arquitetura totalmente atípica, porque você tem várias luzes se formando em um único ácido. Está na hora a gente começa aí? Não, já dá, peraí, calma. A gente já viu a apresentação nova? Não. Queria passar bem rápido só a apresentação nova para vocês verem o que é. Como vocês já pegaram aí no material, né? O do esôfago já está diferente do de vocês, tá? O do esôfago já está a apresentação nova. Então eu vou fazer a chamadinha e à tarde a gente passa bem rápido a nova, tá? E depois a gente faz. Indústria péptica já. Esse depois maravilhoso. Aluno é mala, pessoal. Aluno é mala. Seu aluno é mala. Vai ter 13 trabalhos diferentes. Ai, aluno. Como esses alunos não trabalham, meu Deus. Aluno é mala, pessoal. Legal, deixa eu chamar aqui para vocês terem esses meus alunos abençoados. Hoje é dia 18, né? Amanda. Presente. Amanda Onofre. Ana Beatriz. Andressa. Ana Luísa. Bruno Alckmin. Carla Caroline. Presente. Cecília. Clara. Crisley. Presente. Diego. Eduardo. Presente. Elber. Emanuel. Patrick. Eric. Fernanda. Flávio. Presente, professor. Gabriela. A Siqueira acabou de não. As duas, tá presente. As duas estão Estão presentes, certo. Everton. Isabela. Ivo. João Pedro. João Vitor. Joyce. Quem? Joyce está aí? Joyce tá lá. Aqui, ó. Jussara. Lara. Presente. Luana. Presente. Mariana. Mariana Gabriele. Presente. Mariana Oliveira. Marina. Cadê Marina, hein? Nunca mais vier. Nunca mais já. Marielza. Ei, cadê Marina? Paula. Ricardo. Samela. Tamires. Eu. Ô, Sam, Tarcísio. vai lá com a Marcela de novo?
Assis é ótimo. Não, o nosso líder, na verdade, é o Tadeu. Ô Tata, tu vai ficar aqui? Qualquer coisa, joga. Tassiane, Joga assim. Mas você vai ficar usando, né? Quem que vai almoçar aqui? Vanessa. Vem, me ensina aí a pausar. Vai usar pra quê? Vinícius! Me ensina a pausar.